Eu vos saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Te convido para fazermos menção da palavra do Senhor, palavra que liberta, palavra digna de toda aceitação. Palavra do Senhor Jesus Cristo que se encontra aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 4. Veja a palavra que o Senhor Jesus pronunciou. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Queridos, sabemos que nós estamos em um período agora onde muitas pessoas estão vivendo um momento de angústia, momentos tenebrosos, momentos de profunda tristeza, em ver seus familiares indo embora por meio de um vírus invisível que não sabemos de onde ele partiu e vem assolando as famílias, tirando membros da família, tirando o emprego, tirando a paz, tirando o direito de viver, de trafegar livre, tirando o direito do povo. Um vírus invisível que tirou o emprego de muitas pessoas, tirou o meio de sobrevivência de muitas famílias. E não sabemos até agora como será resolvido. A ciência não tem resposta, a medicina não tem resposta, governante não tem resposta. Algo que tem levado as pessoas a viver momentos tenebrosos, momentos de angústia. Mas a Bíblia diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E tudo isto é resposta da maldade humana, pecado humano. Promove essas maldades. Não sabemos se existe um autor deste mal, porque a Bíblia Sagrada diz que no final dos tempos haveria tempos trabalhosos, difíceis de se manejar, fome, peste, guerra, nação contra nação. Até agora ninguém tem uma resposta, mas o Senhor tem essa resposta. Ele sabe de onde partiu, Ele sabe para onde está indo e Ele sabe até onde vai. Bem-aventurados que choram, que serão consolados. E o Senhor está pronto a consolar os que choram, os que clamam, os que buscam socorro no Senhor. A Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E veja que no Salmo 119, verso 136, veja o que o escritor diz. Os meus olhos derramam um rio de lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. Meu querido, você sabia que muitas coisas acontecem com a humanidade porque os homens se ocultam em guardar as leis do Senhor? Os homens se ocultam em guardar as leis do Senhor e viver a sua própria vontade, viver seus próprios gostos, tomar suas próprias decisões. Por isso. E muitas vezes vem o mal e alcança até aqueles que não são culpados. Sabemos que tempo trabalhosos, muito difícil de tomarmos decisões, e alcançou toda a classe. Está morrendo médico, está morrendo cientista, por conta de um vírus invisível, que ninguém tem a origem dele. Mas a Bíblia Sagrada diz que diante do Senhor nada fica em oculto, tudo vem à luz do que está em trevas. Tenha certeza que um dia teremos essa resposta. E veja que o profeta, por meio do profeta Jeremias, Deus dispensou uma palavra no período
de Israel, mas serve para os nossos dias, porque nós somos a mesma geração, nós viemos de uma mesma descendência. E veja que Jesus Cristo, quando ele estava entrando ali em Jerusalém, descendo o Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que Jesus olhou para Jerusalém e viu Jerusalém mergulhada no pecado, na maldade, na desobediência, não queria conhecimento de Deus. E a Bíblia diz que Jesus chorou de compaixão por aquela humanidade. Jesus chorou e lamentou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te juntar como a galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas. Jesus chorou de compaixão em ver aquela humanidade mergulhada no pecado, na desobediência, vivendo a sua própria vontade, fazendo o desejo do seu próprio coração. E veja que o profeta Jeremias, no período de Israel, veja o que Deus fala por meio de Jeremias. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropece vossos pés nos montes tenebrosos, e antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte, e reduza a escuridão. E se isso não ouvirdes, a minha alma chorará em lugar oculto, por causa da vossa soberba. E amargamente chorarão os meus olhos e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Meu querido, veja que no período de Israel, o povo viveu uma dimensão pecaminosa a ponto de aborrecer o Senhor. Jeremias, um homem que Deus usou muitas e muitas vezes para avisar aos judeus, avisar a Israel, que eles tomassem posição diante de Deus, abandonassem o pecado, abandonassem a sua própria vontade e entrassem na vontade do Senhor para que eles alcançassem o melhor de Deus. E eles não deram ouvido a Jeremias. Jeremias diz que os seus olhos derramavam lágrimas em lamentação diante do Senhor por ver o povo sendo levado cativo. Aí eu te pergunto, quantas e quantas pessoas têm levado cativo nesses últimos dias para a escuridão das trevas, sem Deus e sem salvação? Quantos têm ido para a escuridão das trevas sem conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, sem conhecer o direito de salvação? E isso diante do Senhor é lamentável, porque tiveram a oportunidade de ouvir a palavra e muitos não quiseram. E nós tivemos a oportunidade de falar para eles o direito de salvação e nós não falamos. Diante do Senhor é lamentável. E precisamos ficar atentos, pois esses últimos dias que faltam, nós precisamos estar mais atentos, precisamos proclamar mais o Evangelho, buscar os meios que podemos anunciar para ver se alcança alguém. Fala e não te cala, que ouça que deixa de ouvir. Que Deus tenha misericórdia desta nação, tenha misericórdia de nós, que nós possamos nos desprender para anunciar este Evangelho pelos meios que nós tivermos oportunidade. Que Deus em Cristo tenha misericórdia desta nação, tenha misericórdia das nações, que nos dê a graça de intercedermos por meio da oração, da intercessão, por clamores, por anúncio do Evangelho, pelos meios que nós tivermos nas nossas mãos. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade e que Deus em Cristo abençoe grandemente esta nação e que
Você que tiver acesso a esse vídeo, compartilha. E se você não é crente, que você tome conhecimento do Evangelho e faça uma aliança com Cristo para direito de salvação e vida eterna. Amém.